Dalai Lama dizia: o que mais me surpreende na humanidade é a capacidade de perder a saúde para ganhar dinheiro e depois gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e hoje vamos falar sobre orçamento familiar. Sobre o orçamento familiar, nós vamos entrar com vários questionamentos. O que eu faço com o meu dinheiro hoje? Esse dinheiro, ele está rendendo muitas ações, muitos planos, muitas metas? Como que está o meu padrão de vida atualmente? Eu jogo mais pela emoção, ou seja, eu compro mais por impulsividade, ou eu vou pela razão? Ou eu deixo de investir no que eu gosto, ou eu travo a minha vida em função dessas situações que acontecem no dia a dia? Eu ajo pela razão ou eu ajo pela emoção? Como que estão os meus investimentos? Eu estou conseguindo investir nos meus sonhos, nos meus planos, nas minhas metas? Estou conseguindo realizar os meus sonhos? E tudo isso por trás nós temos o orçamento familiar. E ainda, os meus custos fixos, os meus custos variáveis, eu estou conseguindo registrá-los? De que forma que eu estou fazendo gestão das minhas despesas, das minhas receitas? Eu consigo investir uma parte do meu recurso que eu tenho hoje, da minha renda, em poupança, em fundos de investimento? Dentro desse orçamento familiar, o meu jogo está onde? Está nas incertezas? Está nas inseguranças que eu posso ter dentro da minha família? Ou eu tenho um planejamento familiar e que eu sei onde eu quero chegar em 2, em 5, em 4, em 3 anos? Como que está essa minha estrutura? Eu olho para longo prazo e trabalho hoje? Então são muitos questionamentos que nós começamos a pensar, a planejar, né? Olhar para a nossa vida, como que ela está estruturada. E o orçamento familiar, ele vem em cima de todas essas perguntas para a gente refletir e analisar de que forma que eu estou conduzindo hoje essa minha estrutura familiar. Então, nesse mundo de incertezas, nós olhamos para o nosso eu e para a nossa estrutura e começamos a pensar: eu estou conseguindo planejar e ter foco e ter um quadro de visão aonde eu quero chegar com esses planos? Esse quadro de visão eu tenho ele estruturado? Por exemplo, eu tenho imagens hoje de tudo que eu quero alcançar, do meu carro novo, da minha casa nova, ou eu quero comprar uma casa, ainda não tenho, ou eu quero uma viagem dos sonhos que ainda não realizei, eu quero levar minha família para um lugar que ainda não conhece. Eu tenho um quadro projetado que eu consiga visualizar e entender isso ou não? Então, de que forma que nós podemos construir? E aí vem, então, a nossa receita do bolo, né? Vamos colocar entre aspas, para a gente poder entender como que eu posso planejar melhor esse meu orçamento e como que eu posso tomar decisões em cima dessa estrutura que eu estou sonhando e projetando para a minha vida. Dentro do orçamento familiar, nós podemos relacionar ele com uma pirâmide que se chama Pirâmide de Maslow, que é a hierarquia das necessidades humanas. Então, nós começamos da base para o topo. Né? A primeira base que nós vamos pensar agora é as nossas necessidades básicas. Quais são elas? Alimentação, saúde, né? E por aí a gente começa a analisar se hoje eu tenho elas supridas, se hoje elas estão estruturadas. E essa nossa base é o nosso foco dentro desse orçamento. Segundo, nós vamos para um olhar em cima dessa pirâmide de segurança. Eu tenho segurança necessária? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, hoje eu tenho condições de vida suficiente para traçar os meus sonhos e as minhas metas? Então, esse orçamento ele está muito alicerçado de qual é a minha necessidade. Pode ser que para o meu colega de trabalho, a necessidade dele seja uma necessidade de status, de realização pessoal, e a minha ainda está na necessidade básica. Então, essa pirâmide ela é sempre o nosso norte. Eu vou ir crescendo nela à medida que eu vou evoluindo na minha vida, que não necessariamente é na minha idade, mas sim nas minhas escolhas e nos meus planos, o que eu desejo para minha vida e para minha família e para realizar os meus planos e as minhas metas. Então, de que forma que eu posso pensar essas necessidades hoje? Eu vou subindo na escala e vou trabalhando ela para que eu tenha lá no final, no topo da pirâmide, toda a minha realização pessoal e profissional e já pensando em investimentos e nessa estrutura como ela deve ser planejada.
No orçamento familiar, nós temos algo que é muito bacana a gente entender, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela trabalha muito forte essa questão do planejamento familiar. E ela tem hoje, né, materiais à disposição de que as famílias elas só conseguem se sustentar se elas estão devidamente planejadas, né? E aí entra várias questões dentro desse planejamento, né? Desde essas necessidades básicas até a realização de sonhos e metas. Então, dentro desse material, a gente começa a entender assim, qual que é a receita do bolo? Ela não existe, mas tem, de acordo com as minhas necessidades, alguns pontos que a gente pode considerar. Então, de que forma que a gente pode fazer? Primeiro, hoje eu consigo me organizar de forma que pelo menos 10% do meu orçamento eu posso guardar para reinvestir nos meus planos, nos meus sonhos, nas minhas metas? É importante registrar, num segundo momento, as minhas receitas, as minhas despesas, o meu custo fixo, numa planilha, num caderno, enfim, né, no meio de controle que você achar importante, tudo o que entra, tudo o que sai, e por aí eu começo a ter um controle para, de fato, quanto que eu necessito para manter o meu custo fixo mensal. E a partir daí eu conseguir trabalhar com essa gordurinha que sobra. O que é o ideal? O ideal é eu manter até 70% da minha renda, de todas as minhas receitas que entra, de custo, e a partir dos 30% que sobra, eu conseguir reorganizar isso para poder reinvestir, tá? Então, de que forma que eu estou fazendo esse meu controle hoje? Eu estou conseguindo registrar tudo? Eu estou conseguindo fazer com que esse valor ele renda frutos? E eu estou conseguindo acumular esse valor, essa sobra ou não? Como que está? Despesa com cartão de crédito, né? É um outro olhar que a gente precisa considerar. Então, é um olhar assim no cartão de crédito que eu vou gastar só o que é necessário, de preferência que entra no planejamento o pagamento à vista. Um outro olhar que nós precisamos ter, que é os IPs, né, entre aspas aí, que é os IPTUs, os IPVAs, os impostos, os tributos, que são obrigatórios, né, e aí a gente precisa priorizar. Então, o que dessas minhas contas e custos que eu tenho eu consigo priorizar, e aí já entra muito o olhar no orçamento. Se isso é obrigatório e é prioridade, eu preciso planejar e distribuir essa estrutura dentro do ano ou nos próximos anos. Então, é ter um olhar que sempre eles vão existir, mas de que forma que eu posso me organizar para poder cumprir com esse compromisso. Alguns cuidados que são importantes, né, que é o cheque especial, além do cartão de crédito, além das compras parceladas. Então, quando nós falamos em planejamento familiar, nós estamos pensando de que forma que eu posso minimizar, porque isso são riscos, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma receita e eu tenho uma renda, eu tenho a possibilidade de, nesse mundo de incertezas, perder a qualquer momento. Então, hoje, além de eu planejar essa estrutura de custos, eu tenho condições de pensar numa renda extra, e o planejamento familiar, ele entra muito em cima disso, né? Eu tenho uma segunda renda ou uma terceira renda que eu possa ter situações que, em cima dessa terceira renda, da segunda renda, eu possa projetar os meus sonhos, ou eu estou muito amarrado na renda que eu estou e estou sobrevivendo, estou apenas mantendo o meu ponto de equilíbrio. Então, é possível pensar de que forma que eu posso ter uma segunda ou terceira renda aí para conseguir planejar as minhas metas. Quando nós estamos falando em padrão de vida, né, dentro desse orçamento também, eu posso pensar assim: o meu padrão de vida, ele está compatível à minha estrutura financeira hoje, ou eu preciso reorganizar ele? Então, só tem duas fórmulas, né? Ou eu reorganizo o meu padrão de vida, ou eu vou mudar a minha estrutura de custos para que ela se encaixe dentro desse padrão. Ou ainda, né, uma terceira já é pensar na possibilidade de ter rendas que vão me favorecer a aumentar esse padrão de vida. Então, é importante nós pensarmos assim, sair do nosso olhar do mês, projetar o semestre, projetar o ano. Se eu tenho férias programadas lá para o final do ano, é importante eu pensar assim: bom, eu estou agora no início do ano ou na metade do ano, e já planejar essa estrutura, e aí vem o planejamento de novo, o orçamento familiar, de que forma que eu posso me organizar para ter umas férias que cabe dentro dessa minha estrutura financeira atualmente. Dentro desse planejamento familiar, nós começamos a pensar assim, eu tenho certeza que você está pensando assim, mas como que eu vou fazer tudo isso sem ajuda, né? Como que eu vou me reorganizar? Hoje, nós temos livros, nós temos cursos, nós temos muito material de internet, nós temos a possibilidade de buscar ajuda para reorganizar esse financeiro. Então, não precisa ser sozinho, né? E se eu moro numa família que tem 4 pessoas, eu preciso dessas 4 pessoas junto comigo
para poder trilhar essa organização financeira. Então é possível sim, né? Não precisa ser sozinho. Hoje tem muito material à disposição e que eu possa prestar atenção e priorizar. Que custos que eu posso ter e que custos que eu não posso ter, né? Qual é o meu padrão de vida e o que eu preciso reorganizar dentro dele. Dentro do planejamento familiar, nós temos a regra dos 3 sims. Quais seriam eles? Primeiro, tenho dinheiro para pagar? Se não, desiste da compra. Se sim, o que eu posso fazer? Toma a decisão. Segunda regra, preciso? Não, não preciso. Então, desiste da compra. Sim, preciso. Então, nós vamos para o terceiro sim. E o terceiro, tem que ser agora? Se não, desiste da compra. Se sim, aí eu vou comprar. Então, por isso que nós seguimos essa regra dos 3 sims. Se eu dou sim para todas as etapas, é o momento e a hora certa de comprar. Se alguma delas eu digo não, é o ponto de decisão de não compra e encerrou por ali. Então, né, dessa forma, planeje sua vida familiar, seja feliz e gostou do nosso momento? Deixe aqui um comentário se você já tem o orçamento familiar estruturado ou se ainda gostaria de realizá-lo. Ah, não esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na sua jornada.